Clube está apresentando o Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira, 8 horas e 46 minutos, temperatura de 7 graus nesta manhã de primavera. Turismo e negócios. Oferecimento. Farmácia Líder. Integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega. 3282-1100. Para a Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Você está vendo aí na nossa câmera, quem está nos acompanhando pelo aplicativo Clube 885 ou no nosso site clubefm885.com, vai estar vendo ali, além da minha cara, da minha fuça, você estará vendo o rosto da Aline Chimanowski, que é a consultora executiva da ASIC, e da nossa querida diretora de teatro, ministrante de cursos, Lisiane Berti. Ambas estão conosco aqui nesta manhã para falar sobre um curso que está dentro do programa ASIC Jovem. Nós sabemos que hoje um dos grandes gargalos da região é a falta de qualificação para a mão de obra. Existe oferta de emprego, porém nós não temos ainda a mesma demanda, né, de forma proporcional, justamente porque falta qualificação. Uma das dificuldades é falar em público. Muitas pessoas têm dificuldade de falar em público, porque às vezes falar em público não significa que você tem aqui na frente de um palco ou, enfim, fazer uma palestra, mas aprender a falar com o público de forma descontraída, desinibida. E é justamente sobre este curso que as nossas convidadas, a Aline, que é consultora executiva da SIC, e a Lisiane Berti, a Lisi, vão falar para nós, né, para quem está nos ouvindo, né, que esse curso está dentro do programa SIC Jovem. Eu começando, bom dia para a Aline. Tudo bem, Aline? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, minha amiga Lisiane Berti. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, Aline. Bom dia, Alice. Bom, para a gente começar a nossa conversa, o que é o programa SIC Jovem, Aline? Muito bem. Então, o programa SIC Jovem, ele é um programa da SIC, que ele teve início agora no início do ano, né, de 2022. Ele era um projeto que já vinha há um tempo aí em desenvolvimento, e esse ano mesmo ele deu start. Então, no primeiro semestre houveram alguns movimentos onde a gente trouxe muitas escolas para essa questão da conscientização dos jovens em relação ao empreendedorismo, em relação à liderança. A ideia principal da SIC é desenvolver novos líderes na cidade, né? Pensando tanto nas empresas quanto na própria associação mesmo, né? Sim. Então, ter novos representantes aí jovens que venham e possam também contribuir, né? Com então, com esse público. E a ideia, então, agora no segundo semestre é dar continuidade a esse projeto, e por isso, então, esse curso, né, com a Lise, para poder atender a essa necessidade que esse público mais traz, que é a questão de ficar inibido, de não conseguir falar em público. É uma idade ainda que eles estão muito retraídos também. A gente percebe isso em geral. Então, por isso, a ideia de a gente lançar no segundo semestre esse curso. É verdade. E sabe que um curso de desinibição e oratória, ele pode mudar. Falo por mim, né? Quando comecei a trabalhar em rádio, alguns anos atrás, tive a oportunidade de fazer um curso com o professor Dante Pianta, lá no Laje Pedra. Olha. Curso de desinibição e oratória. E foi interessante que ele deu dicas não só, por exemplo, a respeito de como falar em público, mas como você adquirir autoconfiança. Porque é isso que a gente precisa, né? Precisa ter tranquilidade, confiar em você, que você tem a possibilidade. Mas enfim, vamos lá. Se você tem entre 16 e 24 anos, tem medo de falar em público, e isso te incomoda a ponto de desejar perder este medo, ou de não querer falar mais em público, confira, né, este curso, que eu vou perguntar então para Lise e para a própria... Deixa eu só voltar aqui com a câmera, e para a própria Aline, como é que será esse curso, né? E quando será realizado, enfim, e como será desenvolvido, né, o curso? Então, a ideia é na próxima semana, né? A gente está com poucas vagas ainda, a gente abriu só 20 vagas para esse curso. E a gente já está finalizando, temos algumas ainda, né? Hoje ainda a gente vai mandar ali no site da SIC um start do número de vagas que durante a tarde vamos ter.
Então, são 2 encontros. A ideia é na parte da tarde, porque a gente entende que esse público ou estuda de manhã ou de noite. Né? Então, agora no dia 29, na próxima semana, e no dia 4/10. Então, são as 2 datas, das 14, até as 16 horas, lá na sede da SIC. Legal. Elise, como é que vai ser desenvolvido o curso? Para quem está nos ouvindo, como é que será o curso? Então, foi legal. A pessoa chega lá e você já bota ele no fogo cruzado, brincadeira. Não, mas o que as pessoas pensam? Não, as pessoas já é um pânico falar em público, né? Aí fica esse medo, assim, nossa, falar em público. E aí a gente pensou justamente 2 encontros, né? O que seria mais urgente, mais importante para esse público? Então, a questão que tu falou é primordial, assim, de autoconfiança. Então, antes de falar em público, o público principal que eu tenho que falar é o interno, né? É comigo. Verdade. Começa por aí esse processo de autoconhecimento. Então, eu vou trabalhar um pouquinho também de pessoa, persona, personagem, né? As personas que a gente veste no dia a dia, até para se autodefender. No marketing digital se usa muito isso. Os vícios de postura e linguagem, que isso é para a vida, né? Não é só o falar em público, é no teu cotidiano. Tu tem que ter esse cuidado. Como é que eu converso? Formal, informal. Agora a gente tem, né, o online e o presencial. Como é que eu me porto? Qual a linguagem adequada? Até para atender um celular. As pessoas, verdade. às vezes, não têm, né, noção Até da para importância. mandar uma mensagem no WhatsApp. Exato, a gente tem que saber né? como A ética manda. dos grupos de Claro, WhatsApp é como eu respondo o e-mail. Ah, mas nem se usa mais e-mail. Não, dependendo do cliente, sim, tu tem que encaminhar por e-mail. E aí, tu tem lá teu e-mail gatinha manhosa 17? Não dá, né? Eu preciso... E às vezes não é por maldade. As pessoas... foi o primeiro e-mail que eu fiz. Então, como é que eu organizo um currículo para mandar? Que tipo de linguagem? E o segundo encontro, a gente vai direto para o microfone, o uso do microfone. Porque imagina, já é difícil falar em público. E aí entra este, né, elemento que é o microfone que potencializa tudo isso. Então, se eu tiver vício de linguagem, o microfone vai ampliar tudo isso. Né? E muitas vezes as pessoas têm medo, por quê? Porque elas nunca utilizaram o microfone. Tá, mas então como é que eu aprendo? Utilizando, testando, aprendendo, né? Usando. Eu falo muito nos cursos de desinibição a coisa do futebol, né? Se eu ficar olhando o futebol, lendo todos os livros sobre futebol, eu vou aprender a jogar futebol? Não, eu vou entender técnicas, vou entender estratégias, mas como é que eu aprendo a jogar futebol? Jogando, caindo, errando gol, né? Pênalti, até que eu vou aos pouquinhos. Treinando, principalmente. Né? Exatamente. Então, falar em público é isso, é treino. Ao invés de ficar lá na hora de apresentar o trabalho na escola, deixa que eu escrevo, vai tu que fala melhor. E fala, não. Toda vez que aparecer uma oportunidade de fale, aproveite, mas se prepare para isso. Porque falar em público é se preparar antes, né? Por exemplo, a Aline está aqui, trouxe uma agenda, eu trouxe meus tópicos, tu tem teus tópicos aí. Eu não posso sair com falas assim. E isso aqui é uma potência no sentido de a gente precisa ser responsável pelo que a gente comunica. Mais do que nunca, né? Então, sem dúvida. Ainda mais nos dias de hoje. Qualquer frase maldita pode realmente ficar maldita pro resto da vida. E na comunicação a gente costuma sempre falar que comunicar, né? O que é comunicação? Comunicação não é o que eu digo, é o que a pessoa entende. Então, quanto mais claro, objetivo eu tiver na comunicação, melhor será a interpretação. Tanto é que quando é que dá maiores tretas, né, e confusões que eles falam. A interpretação do WhatsApp. Eu quis escrever uma coisa, a pessoa entendeu outra, leu, estava mal-humorada, já deu uma confusão. É por isso que é bom a gente não responder quando a pessoa te manda alguma mensagem que ficou mal entendida. Fale pessoalmente, se você quiser realmente esclarecer aquele assunto, fale pessoalmente com a pessoa, porque senão vai dar problema. É isso aí. Então, esses são 2 encontros, né? Então, no primeiro encontro, a gente vai trabalhar bastante os vícios de postura e linguagem. E no segundo encontro, essas técnicas de uso de microfone. Né? Então, experienciar isso de falar para 10, 15, 20 pessoas com o microfone, né? O que é um microfone sem fio? O que é um microfone com fio? Um microfone lapela, um headset. Tem uma ideia. Mas eu nunca vou usar isso. Ok, não sabe. Né? Eu tenho muitas pessoas que procuram assim, vou defender meu TCC agora no próximo mês, mas eu nunca falei em público. E aí não adianta se preparar para o TCC com pesquisa, estudar um ano inteiro e tu não te preparou para parte primordial, que é apresentar o teu trabalho. Então, é muito delicado, né? E que bom que as pessoas estão procurando cada vez mais isso. Na minha época, não tinha curso de oratória dessa missão. A gente tinha que dar a cara a tapa e ir testando. Hoje, com tudo, inclusive online, a gente encontra muita coisa bacana também. Muitas possibilidades. Inclusive essa, que a própria SIC, dentro do programa SIC Jovem, está oportunizando. Quem está ouvindo assim, mas será que eu posso? Será que eu não posso? Tem que ser dentro dessa faixa de idade, Aline? Sim, entre 16 e 24, né? É a ideia, a gente quer oportunizar para essa faixa, porque esse é um programa bem específico, né? Para os jovens.
E ele, eu não sei se eu comentei antes, mas ele é um curso gratuito. Então, eu acho que é bem é bom reforçar, bem né? importante, Porque eu ia perguntar justamente, se tem algum curso, olha só, é um curso gratuito, quer dizer, você não paga nada. E, olha, no mínimo, pode acontecer é que você talvez não saia um grande orador, na verdade, e também esse é o objetivo. Mas pelo menos você acrescentou aí no seu currículo, Claro. novas informações aí Exatamente. que possam te qualificar, né, para que você esteja preparado, né, se precisar, enfim, ir para uma entrevista, porque isso é uma Sim. entrevista, né, Aline? certeza, na A pessoa entrevista conforme o que você diz ali, a pessoa vai estar te analisando ali na entrevista, não é mesmo, Lizzy? Totalmente. A pessoa está analisando o que você fala e o que é importante, né, para quem quer falar em público e quer trabalhar com público, mas enfim, para qualquer ser humano, é a gente ler bastante, né? Senão... Tal. E hoje em dia a rede social também, as pessoas precisam cuidar, porque hoje em dia tu entrega um currículo ou envia um currículo para uma empresa, muitos vão direto para a rede social, né? Quem é essa pessoa? Então eu preciso ser coerente também e cuidar um pouquinho da... Claro, cada um sabe da sua vida, mas daqui a pouco ter um perfil mais profissional, não sair postando todas as coisas da sua vida, não é? Não precisa, guarde para você, mas pensar com esse olhar de que eu estou sendo avaliado, analisado. Então, o que eu quero comunicar para o mundo? Eu quero comunicar que eu bebo toda sexta-feira e faço raves e festinhas. Quero comunicar que, poxa, eu trabalho, eu tenho determinados produtos, currículos, enfim. É muito importante, porque nós somos o que nós comunicamos também. Exatamente. Então, se eu estou comunicando estas informações, né, eu não posso depois reclamar que, mas ninguém me chama pra nada. Mas por que não te chamam, né? Querido, o que você tem feito ultimamente? O que você fez na semana passada? O que você fez na semana passada? Eu sei tudo, lá no Facebook. As No final de pessoas fazem, semana. né? Tipo, não tinha rede social antes, então era o currículo mesmo, uma entrevista. No Insta agora, né? O Insta também, mas enfim. Exatamente. E hoje em dia as entrevistas até de trabalho, elas são, às vezes, muitas vezes online, né? As pessoas, vamos fazer uma call ali, vamos conversar, ou enfim. Então, precisa se preparar para isso, né? E se preparar, gente, até para quem está nos ouvindo, é isso, adquirir experiência. E fazendo aos pouquinhos, e testando, e verificando. Porque daqui a pouco eu sou ótima no online, mas não sou legal no presencial. E tá tudo bem, legal, vai te especializar no online, mas vai ter momentos em que tu vai ter que trabalhar com presencial. Então, mas eu não gosto. Ok, mas então te prepara assim, o mínimo possível para que quando isso aconteça, tu tenha uma carta na manga. Eu já sei o que eu preciso fazer. Ótimo. Claro. Tá tudo Porque, certo. como eu falei, né, o objetivo não é... A pessoa até pode se tornar um grande orador, mas não é esse o objetivo. Né? A pessoa é aprender a falar em público, numa entrevista, como se comportar, como se portar, enfim, né? Como se preparar para um novo emprego, enfim, estar preparado para as oportunidades, não é mesmo, Aline? Exatamente. E a gente percebe muito isso, é um meio que eu trabalho bastante, essa questão da seleção, então muito importante isso que vocês falaram, realmente, essa questão da pessoa ficar muito travada na entrevista, às vezes a gente percebe até que vai a mãe, o pai junto, né? E os pais com aquele receio quase entram junto na entrevista, porque é uma idade, às vezes é o primeiro emprego, menor aprendiz, então é aquela questão, né, de insegurança, como é que eu fico aqui sozinho com essa pessoa que vai me fazer perguntas da minha vida. Então, com certeza é um grande passo, é muito importante, principalmente talvez para quebrar esse gelo inicial, né? Para conseguir entender, assim, daqui a pouco que não vai doer falar naquele primeiro momento, pode exercitar isso, então, sem ser num ambiente como o ambiente da entrevista. Exercitar num ambiente mais, digamos, leve, que é com outras pessoas da mesma idade, que têm os mesmos medos, né? Trabalham as mesmas questões. Então... Pois é, a gente tem audiência regional, né? Sim. Por exemplo, Gramado e as pessoas que moram em Gramado. Podem. Quem está nos ouvindo, eu quero participar. Claro que tem vagas limitadas ali, sim. né? Vai ser aonde o curso, aliás? Vai ser na SIC. Na própria SIC, na na própria sede. SIC mesmo. Sim, Isso aí, na sede. Tem um auditório da SIC. Sala 12, aqui no Oswaldo Aranha, no subsolo. Isso mesmo, bem do ladinho ali do restaurante Olímpia, né? Que é mais fácil de localizar, farmácia, todo mundo sabe Poções, enfim. Não dá, no prédio tem a farmácia Poções, isso mesmo, no subsolo do prédio ali tem o auditório da SIC. Tem um estúdio embaixo ali também, né? Enfim. É ali mesmo. Isso aí. Bem Camila Galas. Isso mesmo. Isso então, mesmo. É que a pessoa tá perdida, não é isso que vai fazer, tá nervosa, né? Será que fácil? Onde é que fica? Aí, opa, aqui né? Começa a achar os pontos, aí vai descobrir. Com certeza é a Camila Galas, sim. É isso aí. Olha só, obrigado, gente. É importante quem está nos ouvindo, então, faça a sua inscrição, pode ir através do link, é inscrição a SIC Jovem, isso? Isso mesmo. No site da SIC também, se fica difícil, né? Que é a SIC Canela. Né? Então a pessoa encontra lá no cursos e lá tem o link também. É um caminho fácil.
Que legal. Obrigado, Aline Shimanowski. Eu que agradeço a Um abraço no oportunidade. Shima. Obrigada. Tudo de bom. E a Aline, que é a esposa do Shima, né? Do Shimanowski. Obrigado, Aline, pela tua participação. A Aline, que é consultora executiva da SIC. E a Alice, que é ministrante de cursos, enfim, lá no estúdio de pesquisa, mas agora vai estar ali no auditório da SIC ministrando este curso aí de desinibição e oratória, né? Para quem quer aprender a falar não precisa ser só em público, né? Pode Falar consigo já falar é um consigo, já é passo importante. Começa falando consigo mesmo, né? E Bate um papo vai indo. bem próximo, né? Porque é verdade, às vezes as pessoas têm medo, né, de falar, de se descobrir, né? É bem isso. E tudo começa no pensamento, né? Pensamento gera emoção, que gera uma reação. Então, se eu sou uma pessoa que fica, porque eu não consigo, eu nunca vou, realmente não vai conseguir. Então, vamos reorganizar esses pensamentos aí, dar uma filtrada. Que eu aprendi, sabe? Por isso que eu lembro até hoje, isso faz muito tempo, hein? Eu já tenho 36 para 37 anos de carreira, de rádio. Vai imaginar. Foi logo que eu comecei a minha carreira. O professor Dante Pianta, nunca mais esqueci, porque ele falou justamente isso, né? Essa coisa de trabalhar a tua autoconfiança, o quanto isso pode e de fato muda para quem quer, né? Enfim, seguir uma carreira, seja em qualquer segmento que for. Obrigado, Aline. Muito obrigada também. Obrigado, Lise. Obrigada pelo Prazer em espaço. revê-las. Sim. Obrigada. Bom dia. Um Bom dia para vocês. Para Deporte Contabilidade, Ux Broker Turismo, Cicobi Maxi Crédito, Círculo Saúde, Espaço Limpo, Ixi Serrano, DR Sul Renault, o apoio de Super Rissul Canela. O programa volta na segunda-feira, seguidinha, Coffee Break. A Clube apresentou o Grande Jornal Regional. Oferecimento: Deporte Contabilidade 50 anos. Muitas histórias para contar. UX. A UX é pra você. Viagem personalizada é com a Broker Turismo. Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Espaço Limpo, serviços de limpeza condominial e comercial. O Ixi Serrano, melhor resort urbano de Gramado. Grupo DR Sul, com você não importa o caminho. Apoio Rissul, quem vive do seu lado, vive do seu jeito.